levante, pista, batente, maiolei. Qualquer uma dessas técnicas podem ser consideradas como uma técnica auxiliar no tratamento da odontologia miofuncional, que pode estar associado ao tratamento de más oclusões, bruxismo, apertamento, DTM e até ronco e apneia. O que se refere a essas técnicas que eu comentei? A gente pode usar qualquer um desses nomes quando a gente se refere a um acréscimo de resina em determinados lugares do dente ou na oclusão para corrigir o posicionamento dentário, para corrigir uma má oclusão e, com isso, melhorar o espaço da língua e melhorar as funções de mastigação, deglutição e respiração, prevenindo esses problemas que o paciente pode já estar apresentando, ou, corrigindo ou prevenindo esses problemas que eu acabei de dizer, como DTM, bruxismo, apertamento, ronco, apneia e más oclusões em todas as idades. Hoje eu recebi uma pergunta de uma professora muito querida da Argentina, a doutora Liliana. A gente conversa bastante sobre técnicas auxiliares, nos encontramos e nos conhecemos pessoalmente em Miami, foi um prazer muito grande. E conversando com ela hoje, respondendo alguns pareceres meus, como e quando eu aplico as técnicas de levante, maiolei, como eu disse, batente ou até mesmo algum acréscimo de resina, eu falei, você me deu uma boa ideia para gravar uma live. Ela falou, isso mesmo, grave, porque é uma dúvida muito frequente, apesar de eu não falar tanto durante as minhas apresentações de caso clínico aqui nas lives que eu tenho feito, são dúvidas que eu recebo no particular. Então, eu tenho um desenho esquemático, aliás, uma boquinha esquemática para apresentar para o paciente. Vou usá-la para mostrar para vocês, mas o intuito dessa live agora, desse vídeo, é quando fazer esses levantes. Vamos resumir esses 4 nomes que eu dei, que isso é um acréscimo de resina em locais específicos da oclusão, para a gente obter a correção necessária, requerida e necessária para melhorar o caso do paciente. Então, quando que eu vou usar levante posterior? Os levantes posteriores são muito bem indicados para pacientes que têm mordida cruzada anterior, quando geralmente pode ser um dente, como um lateral, por exemplo. Esses dias mesmo eu fiz num paciente, assim que tiver um mês de retorno, eu publico aqui para vocês verem. Porém, quando a mordida cruzada anterior, ela pega pelo menos os 4 incisivos anteriores, eu faço, quando a mordida é assim, eu faço levante posterior. Quando é de um dente só, também faço posterior. Já quando a mordida é profunda, o ideal é fazer um levante anterior nessa região aqui. Então, mostrando como que seria um levante posterior. Eu gosto muito de usar, se for criança principalmente, essa resina azul, que ela é uma resina composta, fotopolimerizável, e o fato dela ser azul, a gente consegue remover, protegendo mais ainda e preservando o esmalte. Esse é o levante posterior. Geralmente em crianças a gente faz nos 2 molares descidos, inferiores a gente não faz superior, porque não é a pista plana, tá? E esses 2 são os levantes anteriores que eu faço na face lingual dos incisivos superiores. Então, eu faço esses levantes aqui quando tem mordida profunda, e essa mordida profunda não está associada a um overbite muito grande, porque se o overjet é muito grande, a pista tem que ficar muito extensa, tá? Recentemente eu recebi uma pergunta dessa e aí eu também gravei um vídeo explicando isso. Então, mordida profunda, eu gosto bastante de usar novamente essa resina, é a hashtag 4 da Ortomundi, fotopolimerizável. Então, para mordida profunda, a gente associa o protocolo MyoBrace, o sistema, os exercícios e ela, porque acelera o resultado. Então,
o aparelho faz o seu efeito durante a noite, durante o dia vai ter lá os levantes, que podem ser aqui ou podem ser posteriores. Como aqui é só uma maneira de ilustrar, eu fiz só nesses dentes aqui. Então, uma outra indicação para usar mordida posterior é quando a gente tem mordida cruzada num dente posterior, a gente faz com uma inclinação, nessa inclinação já para corrigir durante o toque, o dente toca nessa inclinação e aí ele cruza e encaixa depois. Corrigiu o dente cruzado, você pode remover. Corrigiu a mordida profunda, você pode remover. E também a gente pode associar esses levantes posteriores em adultos que estão numa fase mais aguda de apertamento e bruxismo e até mesmo DTM por um curto período de tempo, somente para dar um alívio nessas questões mais dolorosas. Então, recapitulando, para mordida profunda, levante anterior, fiz uma colinha para não esquecer de nada. Para mordida cruzada anterior, também eu faço o levante posterior. Depois eu tenho uma observação para fazer. E também para mordida cruzada posterior, levante posterior no dente localizado, tá? E também com inclinação. A observação que eu queria fazer é que, tanto para casos de mordida cruzada posterior em crianças e mordida profunda anterior e mordida cruzada anterior em crianças, nesses 3 exemplos que eu acabei de falar, eu já tive uma correção apenas com o uso de MyoBrace e os exercícios. E também já peguei muitos casos que eu associei o uso do aparelho mais o levante colado nesses dentes específicos, de acordo com a maloclusão. Eu tenho experiência nesses 3 exemplos que eu dei, de mordida profunda, mordida cruzada anterior e mordida cruzada posterior, de solucionar esses 3 exemplos que eu dei com e sem levante, sempre associado, obviamente, ao uso do protocolo MyoBrace, mais os exercícios. E geralmente, quando eu conto isso, alguém me pergunta, mas quando você seleciona um caso que você vai associar o levante e um caso que você não vai associar o levante? Eu não tenho um critério de escolha, porém, se você quiser usar como critério de escolha uma desconfiança na colaboração do uso do aparelho durante o dia, é uma boa dica, porque se você está desconfiando que aquela criança não vai usar o protocolo diário como deve ser feito, a associação dos levantes, que podem ser anterior ou posterior, é uma boa dica para acelerar o resultado. Já se essa criança tem uma boa colaboração, não tem necessidade de você usar, você pode aguardar o efeito do protocolo MyoBrace para solucionar esses problemas. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para eu comentar. Sim, em casos de adultos, aí já não tá mais associada essa questão de colaboração. Em caso de adulto, a gente associa para DTM, bruxismo, apertamento, até mesmo ronco e apneia, para aumentar o espaço aéreo na região oral, e aí a língua conseguir adotar uma postura anteriorizada e superior para um alívio da respiração e uma melhora nas questões de ronco e apneia. Então, esse foi o tema que eu conversei com a doutora Liliana, queridona lá da Argentina, hoje por mensagem. A gente estava discutindo alguns casos e me veio a ideia de gravar esse vídeo, ela achou que era uma ideia boa, para tirar muitas dúvidas dos colegas que trabalham com a odontologia miofuncional. Se ficar mais alguma dúvida, coloca aqui debaixo desse vídeo ou me manda no particular que eu responderei também. Uma ótima quinta-feira para todo mundo e até o próximo vídeo.